Gosto muito de pensar que lei, enquanto princípio, enquanto fundamento, se assemelha, passa próximo daquilo que acontece na ciência de uma forma geral. Então, estava lembrando nesses dias, a minha esposa é mestre em genética, apesar dela não trabalhar mais nessa área, eu estava lembrando das leis de Mendel. Mendel, talvez a maioria das pessoas não saibam, era um padre agostiniano, que passou por uma série de dificuldades, muitas dificuldades, depressões e várias delas, e aí ele entendeu que ele ia se dedicar à botânica. Ele tinha uma fundamentação em física e matemática muito boa, foi estudar. E ele foi fazer análises a respeito de ervilhas amarelas e ervilhas verdes. E percebeu um padrão se repetindo. E aí ele passou a fazer previsões. Então, padrão e previsão. Padrões e previsibilidades. Então, estabeleceu lá o que o mundo moderno chama de primeira lei de Mendel. Essa lei não é uma regra definida por nós semelhante àquela rua que está ali. Essa lei é um princípio que nos ajuda a fazer, inclusive, previsões. E aí, a partir disso, todo um estudo recente, no caso da genética, para que a gente pudesse lidar com problemas que são genéticos. Muito bem, essa é a ciência. A ciência trabalha dessa forma. No entanto, há também uma espiritualidade na compreensão disso, porque da mesma forma que há princípios, fundamentos científicos, também há princípios e fundamentos espirituais. A gente precisa estar atento a isso, porque às vezes a gente acha que é uma promessa de Deus. Na verdade, o que Deus está dizendo isso é um princípio, isso é um fundamento. Isso simplesmente é assim. Na história de Israel, a pessoa que fazia isso era o sábio. O sábio é quem fazia essa leitura. O sábio, assim como o profeta, nunca tiveram nada a ver com a idade. Absolutamente nada a ver com a idade. Você fala muito a respeito disso, né? A gente confunde o experiente com o sábio e com o profeta. Então a gente confunde as pessoas mais velhas, as pessoas experientes, com o sábio. Esses dias eu estava vendo... Ou com inteligente. Ou inteligente. Inteligente, né? Habilidoso. Exato. Esses dias eu estava vendo... É interessante como é que a ciência fundamental nos nossos dias, ela para na questão da nossa angústia. A ciência vai bem. A ciência constrói óculos, né? Faz para a gente relógios, mas a ciência não lida com a nossa angústia. E aí surge a filosofia. E aí, mais recentemente, aparece um francês muito interessante, Albert Camus, que diz que, na verdade, no fundo, o verdadeiro problema da filosofia é o suicídio. Saber se a vida vale ou não a pena. E aí eu estava vendo o Ariano Suassuna, que eu acho fantástico, discordando dele. Eu achei, ele pode, né? Ele pode. Nós teremos dificuldade. A gente ele pega carona. Ele falou, eu acho legal, o Camus tem uma postura legal, mas para mim, o Ariano falando, o grande problema é porque é que o mal existe, que é o livro de Jó. Né? E ele faz uma análise muito legal a respeito. Mas voltando, o Ariano é um experiente, o Ariano é um sábio dentro da nossa lógica. Em Israel, o sábio e o profeta nunca tiveram nada a ver com a idade. O sábio é aquele que percebe ordens e regularidades no universo espiritual e escreve para nos ensinar. Então, por exemplo, quando o sábio diz assim: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e quando ela crescer, não vai se desviar dele. Isso é um provérbio 22, 6, depois se vocês quiserem dar uma olhada. Ultimamente eu estou evitando pedir para a pessoa abrir, porque no que ela abre, ela já vai para o WhatsApp, já vai para um monte de outros lugares e a cabeça da pessoa voa, né? Estou pensando que a gente deve colocar o texto aqui agora, né? Mas ensina a criança. E aí, olha só, como é que os nossos óculos precisam ser trabalhados. Inclusive, é o slogan de uma escola daqui de Goiânia. Uma escola, inclusive, que faz parte da minha história. Mas quando a gente lê ensina a criança, a gente tem a ingênua impressão que isso significa mandar o menino para a escola.
Sendo que os primeiros ouvintes desse provérbio não tinham escola. A escola não existia nessa época. Então, o que o sábio está ensinando a respeito e que princípio nós encontramos nesse provérbio? O ensino aí é transmissão de conhecimento, não é mandar para a escola. O ensino aí não tem a ver com colocar um menino com um monte de professores para ensinar língua, balé, música. Não, ensino aí é um pai que mostra na relação com o filho o que é o caminho. E aí um detalhe importante, as escrituras, a Bíblia, separam caminho de estrada. Caminho e estrada na Bíblia são coisas totalmente distintas. Nós precisamos estar atentos a isso. De novo, a questão das palavras. Vale a pena chamar a sua atenção para uma questão muito rica, muito rica. No templo, desde a época do tabernáculo, mas depois o templo nos dias de Jesus, o templo de Salomão, de forma bem simplificada, era um conjunto de 3 retângulos. Um retângulo grande, chamado de pátio, um retângulo um pouco menor, chamado de lugar santo, e um retângulo bem menor, chamado de lugar santíssimo. Então são 3 retângulos inseridos um dentro do outro. Para que as pessoas pudessem passar por esses 3 retângulos, haviam 3 portas. O nome dessas portas é muito rico. O nome das portas é Dere, Eme, Shaim. Então passava pela primeira porta, o nome dela era Dere. Passava pela segunda porta, o nome dela era Eme. E depois a terceira porta no templo tinha inclusive a inscrição, Shaim. O que é isso? O nome da primeira porta é caminho. O nome da segunda porta é verdade. O nome da terceira porta é vida. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho. E aí perceba que o caminho naquele contexto é uma porta, não é uma estrada. Então, cabe a nós, pais, ensinar aos filhos o conhecimento. E aí eles vão aprender a respeito de caminho. Eu não teve jeito de não ouvir vocês e não lembrar, né, dessas coisas, das músicas que a gente ouve, porque honestamente eu tenho muita dificuldade com música evangélica, muita mesmo, principalmente nos últimos 20 anos, e aí eu começo a perceber as músicas que estão aí. Então, o Skank tem uma música que eu acho maravilhosa, que ele diz, o caminho só existe quando você passa. O que existia antes de você passar era uma estrada, o caminho é outra coisa. Então, esses princípios espirituais são princípios muito importantes e nós temos que estar ligados a eles. Eu queria parar num princípio com vocês aqui hoje. Era esse o princípio que eu queria deixar. Esse é só um exemplo, valeria a pena a gente conversar mais a respeito, mas eu queria deixar um outro. E aí, se você quiser, acompanha comigo lá, fica à vontade. Provérbios, capítulo 16. Eu queria deixar isso para todos nós, mas em especial eu queria deixar isso hoje para os pais. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. A resposta certa dos lábios vem do Senhor, dependendo da sua versão. O Eterno é quem tem a última palavra. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre, confie, entregue ao Senhor tudo o que você faz. Confie ao Senhor as obras das suas mãos, confie ao Senhor o seu trabalho, e os seus planos serão bem-sucedidos, seus planos serão estabelecidos, seus planos darão certo, dependendo aí da sua versão. O que o sábio está dizendo para a gente? Está dizendo o seguinte, os nossos corações fazem planos, é próprio do coração humano fazer planos, mas aí ele chama atenção para o seguinte, olha, saiba que a palavra final a respeito desses planos é do Senhor. Bom, se o nosso coração faz planos e a palavra final vem do Senhor, eu fico meio confuso. Aí ele ensina, ele continua ensinando, ele diz assim, o homem não tem habilidade para avaliar os planos, porque para o homem todos os planos parecem bons, todos os planos parecem puros. Nós não temos habilidade, nós não temos capacidade, nós não temos condição de avaliar os nossos planos. E aí o texto diz, mas o Senhor é quem pesa, é quem faz a avaliação do espírito com que esses planos são feitos. E agora eu termino.
Presta atenção no princípio. O princípio é o seguinte: confia ao Senhor os seus planos, e eles serão bem-sucedidos. Isso não é uma promessa, isso é um princípio. É diferente. Quer ter uma vida bem-sucedida? Confie e entregue ao Senhor todos os seus planos, todos os projetos das suas mãos. Confie ao Senhor. E eles não têm outra possibilidade. Eles serão bem-sucedidos. Isso é um princípio simples, porque princípios são sempre muito simples, em geral. E aí, falando para os pais, falando para nós pais, eu queria deixar isso. De repente, você está até pensando assim: não, mas eu já não fiz isso, já estou no meio do caminho. Ok, então para agora e vai adiante. Tem um amigo nosso que diz assim, né? Tem coisas que a gente fala às vezes que parece um elevador, que você encontra uma pessoa lá dentro, e aí o cara está lá dentro do elevador e não apertou nenhum botão. Aí o cara entra: ué, você não apertou nenhum? Ele falou: não, estou no elevador errado mesmo, o que vai adiantar apertar o botão aqui? A nossa vida não é assim. Nossa vida não é assim. Se por acaso você está com a impressão de que você está no elevador errado, não tem problema não. Confia ao Senhor os seus planos e vai daqui para frente. E daqui para frente eles serão bem-sucedidos. E aí fica sempre uma coisa do tipo assim, né? Mas o que é confiar ao Senhor os planos? Eu tenho comigo que é confiar no amor do Pai. É confiar no perdão do Filho e confiar na comunhão do Espírito. Confiar os nossos planos ao amor do Pai, confiar os nossos planos ao perdão, à graça do Filho, e confiar os nossos planos à comunhão que está aqui no Espírito entre nós. Isso é confiar os nossos planos ao Senhor. E aí, gente, só tem um resultado: eles serão, todos eles, bem-sucedidos. Então, aos pais, eu queria deixar isso, que é, para mim também, é o que eu tenho meditado nos últimos dias, e é de onde eu quero caminhar daqui para frente. Amém. Lembrando de onde a gente caiu, né? Então, e voltar o rumo. O povo acha que voltar, quando a palavra de Deus fala assim, lembra de onde você caiu e volta à prática das primeiras obras, a gente pensa que é voltar ao início, e não é. É voltar ao princípio. Muita gente está trazendo caminhos ainda piores, porque ele está faltando uma volta ao início. Só que o início do seu caminho foi o que te corrompeu. Então volta ao princípio que você não estabeleceu quando você começou a caminhar. Porque voltar ao início vai ser só perda de tempo. Você vai fazer o mesmo caminho. Se ele não prestou na ida, muito menos na volta. Judas tentou corrigir o problema dele voltando ao início do seu erro. E ele começou a errar quando ele foi lá e aceitou dinheiro. Aí ele falou assim: bom, tem um jeito de eu corrigir a bobagem que eu fiz. Eu vou voltar lá ao início e desfazer o que eu fiz. E aí muita gente está perdendo esse tempo, porque ele não tinha que ter voltado ao início, ele tinha que ter recuperado o senso de princípio que ele perdeu. Quando a filosofia diz que talvez o maior problema da humanidade seja o suicídio, é o que ela percebe, ou seja, não existe mal maior do que desistir da vida. E nisso ela tem razão. E ela tem razão, né? Então, o suicídio ele é intrigante porque como alguém que tem consciência da vida pode querer desistir dela? O que levaria alguém? Então, não existe mal maior do que desistir da vida. E Paulo fala sobre isso. Ele fala, né, sobre... E aí, a gente, às vezes, o suicídio está se tornando uma coisa tão angustiante e confrontando as nossas realidades,
que hoje muitos jovens estão se suicidando. O maior índice de suicídio na sociedade está até 30 e depois de 70. Curioso isso, né? Então, as pessoas estão se suicidando cada vez mais até 30 porque não estão vendo sentido em continuar vivendo desse jeito. E estão se suicidando depois dos 70 por chegar à conclusão de que realmente não tinha sentido. Suicida menos os que estão entre 30 e 70, porque estão distraídos achando que vai fazer sentido. Então, nesse período em que a gente está ocupado tentando fazer aquilo que não tem sentido ter sentido, é o ópio que adia uma coisa que os que não desistiram antes dos 30 insistiram, e quem chegou aos 70 concluiu que realmente não fez sentido. E aí vem o Suassuna, né, e diz, não, é o mal. E aí ele também tem razão, porque ele está trazendo o questionamento do suicídio a um nível mais profundo. Talvez as pessoas estão desistindo da vida porque não entenderam a razão de um Deus bom ter permitido o mal. E a razão do mal, e Deus chama a responsabilidade do mal para ele. Fala assim, ó, se você está em crise com o mal, fui eu que criei. O mal não foi uma coisa que aconteceu enquanto Deus estava cochilando. O mal foi uma coisa que Deus permitiu para o nosso bem. Para a gente entender o princípio. Entender que o princípio não é uma regra de comportamento que premia quem fez a coisa certa. Porque talvez o grande problema da humanidade, agora eu vou falar na perspectiva da humanidade, se tornou suicídio por não entender o que é o mal, porque um dia a gente achou que tinha escolha. Então o grande mal da humanidade foi a escolha. Porque Deus nos deu uma direção e disse, olha, a vida está significada em frutificar. E aí o diabo veio e colocou uma alternativa para isso. Aí aconteceu o mal. De onde veio o mal? De achar que a vida poderia ter uma alternativa, que era só uma regra. Porque, na verdade, quando eu entendo que a regra diz que essa rua tem mão única, eu posso deliberadamente assumir o risco de trafegar essa rua descumprindo a regra. E talvez eu seja um dos afortunados que quebra a regra e nenhum guarda te multa, e ninguém trafegando em sentido contrário tromba com você e você causa um acidente fatal e você vai viver com a culpa pro resto da vida. Então eu posso continuar cometendo erros, descumprindo princípios, achando que são regras, com a sensação de que eu sou o malandro esperto que aproveitei aquele intervalo de tempo em que não tinha o guarda e nem ninguém trafegando no sentido oposto para fazer minhas próprias regras. Só que não são regras. As regras eu posso quebrar. Porque as regras são o quê? São relativas. As regras funcionam dependendo do horário. Dependendo de quem está usando a mesma rua, obedecendo as mesmas regras. E aí elas são circunstanciais, dependendo do horário do dia, e dependendo da lei que rege essa rua, você pode trafegar nela em qualquer sentido. Dependendo se você pegou ali o retorno e quer chegar a uma distância curta do Verdurão, você fala, mas eu vou quebrar a regra só um pouquinho. Mas princípios não são assim. Princípios não dependem da hora do dia. Princípios não dependem de um guarda estar vigiando. Princípios não dependem se alguém está obedecendo a regra ou não. Então o mal não é o erro. O mal é achar que eu tenho escolha para o acerto. O mal é achar que do jeito que eu estou fazendo, na hora que eu estou fazendo, e que eu estou prestando atenção nos detalhes, eu posso quebrar o princípio, mas vai dar certo. Foi isso que o diabo falou
com o homem. Não, há um outro jeito de fazer a coisa. Há um outro jeito de viver a vida. Melhor ainda, porque você vai ter um resultado. E, na verdade, Deus te escondeu o pulo do gato, porque Ele não queria que você fosse tão bem-sucedido igual a Ele. Mas eu vou te dar uma regra, que se você andar na rua ao contrário, você vai acabar descobrindo coisas que Deus, na sua insegurança divina, porque Ele não consegue ter alguém tão Deus quanto Ele, te escondeu. Mas vai fundo. Quebra a regra que vai dar certo. E aí a gente começou a achar que a vida tinha o quê? Escolha. E princípios são coisas que você não pode quebrar. Porque não são regras, são códigos. Eu posso, a partir de um código estabelecido por Deus, estabelecer para esse código qualquer regra. Você pode fazer seu corpo virar o corpo de uma serpente. Você pode fazer seu corpo virar o corpo de um asno. Você pode ter nariz de asno, você pode ter orelha de asno, você pode ter unha de asno, você pode andar igual um asno, ou Deus pode fazer você virar um asno, como fez com Nabucodonosor. Às vezes você não precisa nem de tanto esforço, fazer tantas operações para fazer o que você gostaria de ser. Você pode pedir para Deus. E você virá exatamente a imagem daquilo que você vê. Mas isso não te tornará outra coisa. Porque a sua identidade não foi formada a partir de uma regra, de uma forma, e nem de um comportamento. Nabucodonosor, que era o homem mais poderoso na terra, do dia para a noite ele estava de 4 comendo capim. E ainda que ele tivesse a aparência de asno, havia uma coisa dentro dele que não mudou. Sua alma. A sua alma ainda pedia respostas que as regras não podiam dar. Você pode fazer a regra que você quiser para você mesmo. Você pode se vestir ou se travestir do que você quiser. Mas isso não vai mudar o código que rege quem você é. E esse conflito entre aquilo que eu faço e aquilo que eu de fato sou vem da falsa ideia de que eu tenho escolha. Sendo que a vida não é a escolha das regras que eu estabeleço para mim mesmo. A vida é a decisão de me submeter ao código que Deus estabeleceu para mim me tornar aquilo que eu de fato sou. E não viver aquilo que eu gostaria de viver. Porque eu não consigo encarar a responsabilidade de ser quem eu posso ser. Então, muitas vezes, com medo de ser quem eu posso ser, ou por confusão de não entender quem eu de fato sou, faz com que eu viva a ilusão de estabelecer regras próprias para mim, para que eu viva de acordo com as regras que eu estabeleci para mim mesmo. Quebrando princípios. Então, nós não temos escolha. Então, ou eu volto ao princípio, ou não adianta eu ficar estabelecendo para mim novos começos. Tem gente que está estabelecendo para si novos começos, mas toda vez que ele começa de novo, ele começa quebrando um princípio, achando que esse novo começo é a sua nova forma de escolher de que maneira ele vai andar na rua. Esquece isso. A rua não te levará ao encontro consigo mesmo, independente do sentido que você anda nela. Porque a rua não é caminho. A regra não é caminho. A regra é só uma estrada. E você pode até dar sorte de andar na estrada que você escolheu e chegar no fim dela, não ter acontecido nada. Em compensação, é exatamente isso. Não aconteceu nada. Porque você foi de nada para nada. Talvez se tivesse acontecido uma desgraça
você se questionasse melhor sobre seus princípios. Aí agora eu entendo como é que o mal pode trabalhar a nosso favor. Porque o Jó estava vivendo uma vida que se tornou para ele uma estrada, onde ele tinha a bênção de Deus para continuar trafegando nessa estrada. Mas nessa estrada ele ainda não tinha conhecido a Deus como seu maior e mais profundo princípio. Ele se beneficiava porque ele era um cumpridor das regras, e cumprindo as regras parecia que Deus estava satisfeito com a vida dele. Aí Deus permite um tudo errado na vida de um tudo certo. Deus permitiu um tudo errado na vida de um tudo certo, para o Jó finalmente acordar que aquilo não era o caminho. E sabe como é que Deus mostrou para ele o caminho? Falou assim: Jó, eu sou o princípio. Se não começar em mim, não chega em lugar nenhum. E ele diz assim: Jó, eu estava aqui decidindo tudo quando você não estava aqui para opinar. Essa é a cura. Eu estava aqui decidindo tudo quando você não estava aqui para me dizer que eu tinha escolha. E às vezes a gente quer convencer Deus que o próprio Deus tem escolha. Que Deus podia muito bem escolher aquilo que nós escolhemos, por que não? Não tem nada errado, porque eu estou cumprindo as regras. E Deus diz: só que você escolheu certo, está fazendo certo, mas não vai chegar em lugar nenhum, porque você não sabe de onde você saiu. E de onde você começou foi com base na sua escolha, e não na sua decisão de se submeter a um propósito. Sem submissão a um propósito, é só mais uma escolha. É só mais uma regra, sendo obedecida ou não. E sabe qual é a diferença de uma regra obedecida ou não? Nenhuma. Leva a lugar nenhum. Porque Deus falou assim: para você não ter dúvida, eu vou escrever as regras. E sabe o que as regras que eu vou fazer farão por você? Vão gerar em você a pior crise, porque elas não vão aperfeiçoar ninguém. Porque a hora que eu escrever as regras, do jeito que elas têm que ser escritas, e vocês estão tentando escrever há muito tempo, deixa eu escrever as regras. E sabe o que vocês vão descobrir? Que regras perfeitas não podem ser cumpridas. E se cumpridas, não te aperfeiçoariam. Porque o que pode nos aperfeiçoar é se submeter a um propósito. E sabe qual é o propósito de Deus? A comunhão. Por isso o Salmo 133 diz o quê? Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. E hoje a gente está tendo aqui uma palavra de revelação na reflexão que nós estamos fazendo aqui. O caminho, a verdade e a vida. Porque Paulo diz: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Então não é caminho se não foi gerado no amor. Se não nasceu do amor de Deus, se nasceu das minhas questões, se nasceu dos meus desejos de certo ou errado, se nasceu no meu desejo de garantir o futuro, se nasceu do meu desejo e do meu direito de estabelecer para mim mesmo aquilo que eu acho que é mais coerente e razoável como expressão do que eu sinto, se tudo começou num desejo de expressar de maneira mais satisfatória para mim mesmo aquilo que eu mesmo sinto, se começou em mim, não é caminho. Independente de ser certo ou errado, independente de você estar cumprindo as regras ou quebrando as regras. Hoje nós temos dois tipos de gente no mundo. Um defendendo as regras e outro dizendo que as regras não são para serem obedecidas, para estabelecer novas regras. Outro dia a gente estava numa reunião, o povo tentando definir quais são as letras que hoje definem o ser humano. Porque agora nós temos que ser identificados num conjunto de letras.
Eu falei, você quer definir mesmo o ser humano na sua expectativa de felicidade? Então vamos economizar, gente, porque isso vai chegar de A a Z. Daqui a pouco nós vamos achar um nome para cada um de nós, de A a Z. Enquanto tiver letra no alfabeto, cada um vai evocar a letra como representante do seu direito. Cada um vai se apegar a uma letra do Evangelho e dizer, agora daqui para frente eu sou... Nós já não tivemos geração Y? Hã? Nós não temos classe A, B ou C? E agora D? Então pronto. Então enquanto tiver letra, tem o direito da letra de cada um. Só que nós não queremos com as letras formar o quê? Verbos. E as letras só têm sentido não como elas são defendidas individualmente. As letras só têm sentido quando elas formam pelo menos um único verbo. E esse verbo pode ser encarnado. Uma criança não está alfabetizada quando ela decora o alfabeto. Uma criança não está alfabetizada quando ela consegue ler bula de remédio, nem placa de trânsito. Uma criança estaria verdadeiramente alfabetizada quando ela conseguisse transformar virtudes em palavras. E não direitos. Uma pessoa que ainda usa as letras e as palavras para falar de direitos ainda é um analfabeto. Ele não sabe traduzir o que a vida é. Por isso que a palavra de Deus diz que o próprio Filho de Deus é alfabético. Porque ele vem nos alfabetizar. A traduzir virtudes através de palavras. Por isso que as palavras são tão importantes. Porque se elas não são comunicação de virtude, elas ainda são a língua dos analfabetos, que usa a letra para falar de direito. E aí, faça a frase que você quiser. Ela nunca terá sentido, porque ela terá sentido só para você mesmo que reivindica nas letras o direito. Amém, amados? Isso não é caminho. O caminho é aquilo que é gerado em amor. Por isso que, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. E no caminho do amor, só é amor o que se manifesta em graça, o que traduz graça. E graça é a oferta voluntária, que é o Filho. O Filho do amor é uma oferta espontânea e não uma reivindicação de salário. Todo mundo que usa as palavras para convencer o outro de que o outro é devedor de reconhecer seu próprio esforço é analfabeto do amor. Só é tradutor do amor aquele que usa suas ações para entregar espontaneamente as virtudes que foram dadas a ele, porque ele decidiu submeter essas virtudes ao amor como expressão de graça, ou à graça como expressão de amor. Por isso que a gente entra pelo caminho do amor para conhecer a verdade da graça. Amém, amados? Porque se não for espontâneo, não é de verdade. Porque se a sua oferta não for espontânea em favor do seu irmão, tudo que nós estamos fazendo é de mentira. Porque é segundo um interesse ou uma necessidade. Até o leite que você dá para um bebê, só porque ele tem necessidade, não o alimenta de verdade. O alimenta de leite. Mas não de verdade. Porque um dia essa conta vai estar na mesa dele. É isso que você faz comigo depois de todas as madrugadas que eu passei sem dormir por causa de você. É assim que vocês me tratam nas madrugadas que eu trabalhei tanto para trazer comida para essa casa. É assim, mulher, que você me recebe. Por isso que eu procuro a prostituta, porque ela tem a justa paga do serviço que ela presta. E aqui eu pago muito e recebo pouco. Porque nunca foi verdade.
apesar de ter sido comida. Quem come, come. Amém, amado? Então, o amor expressa toda a sua verdade espontaneamente. E essa expressão da verdade é para promover a comunhão, porque Deus não tem outro propósito. Deus não tem outro propósito. Por isso que lá em Provérbios, capítulo 6, diz assim: tem 6 coisas que Deus aborrece. Vou ler para vocês as 6 coisas que Deus não gosta. Diz assim: essas são as coisas que Papai do céu não gosta, mas a 7ª ele abomina. Então tem coisas que Deus não gosta. Deus não gosta de altivez, soberba. Deus não gosta de mentira. Deus não gosta de mãos violentas. Deus não gosta de pensamentos viciosos. Deus não gosta de quem tem pressa de fazer coisa errada. E Deus não gosta de quem, podendo dar um testemunho de verdade, prefere mentir para salvar a própria cara. Porque tudo isso são regras. Talvez são as regras mais graves, que Deus não quer que sejam quebradas. Mas Ele apresenta um único princípio que pode comprometer tudo: aquele que separa amigos íntimos. Aquele que, dizendo que conhece a Deus, que foi salvo pela graça, não se esforça pela comunhão. E encontra na graça o direito de continuar trabalhando a sua própria salvação. Esse está perdido, ainda que não faça nada de errado. Ainda que não minta, ainda que não seja violento, ainda que não seja uma testemunha falsa, ainda que não maquine coisa errada. Mesmo que você seja um cara e uma mulher liso, que não pensa nada errado, não faz nada de errado, não grita, não xinga, só anda na rua no sentido certo, que para vir no verdurão vai lá embaixo e volta. Entendeu, não, amados? Que para no sinal quando ele está querendo ficar amarelo. Já que o segredo da vida está entre ervilhas verdes e amarelas, tem gente que só do verde pensar em ficar amarelo já parou, de tanto que ele é bem comportado. E vou te dizer uma coisa: sabe o que isso adianta se você não tem a vida para comunhão? Nada. Porque o caminho que começou no amor, que se revelou na graça, só se conclui quando a gente vive em comunhão. Amém? Então não adianta você pegar seu filho e trazer ele para uma escola dominical. Não adianta você pegar seu filho e matricular ele na melhor escola, se ele até hoje não sabe quem de fato são seus irmãos. Se ele não sabe ainda por quem que você está disposto a sacrificar todos os seus certos em favor de uma relação que aparentemente não vai agregar nada, só despesa e encheção de saco. Se você não apresentou para o seu filho o caminho da família, seguramente ele vai morrer sabendo o que é certo, mas não vai conhecer o que é bom. Porque ele vai ser um andarilho da vida, que andou e não chegou ao seu destino. Glória a Deus, amados. Então que no dia dos pais, a
a gente possa saber que o caminho da verdade e da vida não é um caminho que vai, é o caminho que faz com que toda ida tenha sentido, porque é o caminho que vem. E vem para onde? Para a mesa do Pai. O caminho que não começa na mesa do Pai não é caminho, é estrada. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai. Se Deus não fosse seu Pai, e se a pessoa ao seu lado não fosse seu irmão, então aquilo que nós estamos fazendo na vida ainda não é caminho. Amém, irmãos? Por mais certo que pareça. E aí, em favor do irmão, a gente está disposto a sacrificar qualquer coisa, inclusive nossas fantasias. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ter uma palavra de oração.